doutores, tudo bem? Bom, vocês já sabem, meu nome é Luba. Estamos aqui para apresentar mais um MetaDoctors Podcast. Não sei, precisa definir direito esse nome, não sei direito como a gente vai dar o nome. Tem tanto cast hoje em dia, né, doutores? Fica meio complicado. E hoje estamos aqui com a presença ilustre do Dr. Fernando Menezes, né? Isto. Dr. Fernando Menezes, que é um cara que veio falar aqui de tecnologia, falar de medicina, falar dos assuntos que a gente gosta, que são os assuntos ligados à inovação, as coisas mais avançadas do healthcare. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso MetaDoctors Podcast aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e pelo MetaDoctors. Dr. Fernando, você é cardiologista, né? Eu sou cardiologista, fiz UTI coronária no INCOR, fiquei assistente lá há alguns anos e hoje eu atuo tanto como uma parte de gestão, cardiologia, um pouco de clínica médica e bastante medicina interna também. Legal. Fiquei sabendo que você é chegado numa UTI, né? Eu gosto de uma UTI, mas eu sou o que chamam de intensivista renegado, né? Ah, entendi. Que eu já faz um tempinho que não dou plantão, mas eu sempre tenho essa atração, essa quimiotaxia por pacientes mais graves, né? Legal. Mas não pelo plantão. Legal. E aí você foi desenvolvendo então sua carreira, foi ficando um pouco mais administrativo, foi então caminhando para isso, né? Eu mesclo coordenação com a parte clínica assistencial. Eu tenho uma clínica também que eu faço administração. Vou fazendo tudo, na verdade, né? E nisso venho cada vez mais me interessando por tecnologia que pode me ajudar nos meus afazeres do dia a dia, né? Que eu tenho uma carga considerável aí de trabalho por dia. E o que eu venho acompanhando as inovações e o quanto que elas podem me ajudar. E às vezes até algumas situações que você tem um trabalho mais penoso, fica até agradável. Claro. Eu fico pensando o tempo todo, eu não sou médico, óbvio, né? Estamos aqui falando com um médico para justamente a gente esclarecer essas dúvidas. Mas quanto que todas essas automações, inteligência artificial, né, e coisas que têm cada vez mais ajudado a gente nessa coisa toda. Mas me diz uma coisa, por que que o médico é tão resistente em relação a isso? Eu sei, nós estamos falando de saúde, estamos falando de o item, né, de Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a saúde, que é o que todo mundo deveria ter direito a ter, né, na sua plenitude. Mas a gente vê muita resistência da área da saúde, não só do médico, né? Não vamos colocar a culpa só em vocês, né? Mas, assim, existe muita resistência em usar tecnologia, aprender tecnologia, entender essa transição mesmo, né? De entender como tudo isso. Eu acho que tem um pouco de falta de tempo também no meio, né? Mas, por favor, me dê a sua visão definitiva sobre essa Perfeito. resistência. Assim, se eu tivesse que colocar como coisa, o principal empecilho realmente é falta de tempo, né? Porque quando você vai destacar uma parte do seu tempo para aprender uma tecnologia nova, você tem que ter um grau de convencimento muito grande que isso vai te ajudar no seu dia a dia. E se a gente analisa essas startups de saúde, essas empresas de saúde e tecnologia, tem uma porcentagem de falha ridícula em 5 anos. Quase mais de 90% delas fecham, né? Então, o médico ele tem um olhar um pouco cético em relação a isso. Isso aliado que a gente está envolvido em processos há, às vezes, décadas, né? Apesar de que tem muitos médicos que são super abertos à inovação, normalmente eles estão localizados em grandes centros acadêmicos, que eles têm uma visão um pouco maior da situação. Grupos de pesquisa também têm também uma visão mais diferenciada. Mas, primeiro, é uma falta de não acreditar que a tecnologia vem ajudar. Vai ser algo que eu vou ter um custo a mais e eu não estou muito convencido que esse resultado vai me dar alguma coisa. E segundo, eu acho que é uma postura, daí também jogando contra o seu lado, né? Claro. Da postura das grandes techs e tecnologia, que tem um conflito não falado que muitas coisas tentam fazer sem o médico. Uma certa arrogância, né? Uma certa arrogância. E o médico, ele tem questões lógicos cognitivas, que a gente tem muita coisa que a IA pode fazer, mas é um cara que
teve na residência, passou 15 plantões noturnos à noite, fala pro paciente, fala para os familiares do paciente, que o paciente que não deu certo, alguma coisa deu errada, que ele vai morrer, né? E eu vejo que a indústria de tecnologia, ela não sabe como ter esse diálogo com alguém assim. Então, Simplifica demais o processo. exatamente, exatamente. Medicina é algo muito complicado e principalmente medicina E não linear, né? não linear. Porque é difícil às vezes você explicar isso para um engenheiro, né? Muito difícil, né? Até o nosso P estatístico é 005, você fala para o engenheiro, fala, que é isso 005, né? Mas para a gente é o que a gente consegue se basear. Assim, é muita incerteza, né? A gente sempre tem que partir do princípio da incerteza de tudo que a gente faz. Então, eu acho que essas diferenças acabam divergindo em vez de convergir para tecnologias que ajudam os dois lados, né? Então, a redução de burocracia, que se você analisa qualquer estudo em relação à satisfação médica, é algo que a tecnologia consegue resolver muito bem, né? Mas isso não implica só no médico, isso implica também no gestor, né? No dono da rede, no dono do convênio, dono do hospital, que vai aplicar essa tecnologia para melhorar, para reduzir tempo, maximizar, automatizar o que puder. Então, essa seria uma visão minha. Acho que tem coisas que são um pouco mais simples, né? Nada aqui é simples, né? E a gente está falando tão simples quanto a vida de uma pessoa, né? Perfeito. Um erro aqui, né? Isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Acho que a área da saúde, ela é um pouco mais lenta por causa disso? Acho que sim, mas tem o seu porquê, né? Acho que... tem o porquê. Tem essa questão da responsabilidade, que quando a gente assume a responsabilidade, quem que vai falar que teve um erro? O dono da empresa de tecnologia, né? Então, não, isso aí... Então, é algo que não tem como tirarem isso do médico, né? Mas eu acho que tem esse conflito silencioso dos médicos e empresas de tecnologia, só que o que eu vejo é que o que começa a dar certo é justamente quando tem essa sinergia, porque os médicos, eles conseguem se democratizar muito com a tecnologia, você não ficar dependente de grandes planos, grandes redes, você consegue ter uma gama de diagnósticos que só pela sua especialidade seria muito difícil você ter e aumentar a sua performance. Então, eu vejo de maneira muito positiva, mas, sinceramente, se eu converso com qualquer colega médico, nenhum vê assim. Todos veem com uma coisa negativa. Muito cético, né? Uma coisa muito cética, né? Uma desconfiança grande. Assim, eu assim, de amigos médicos que eu converso, sério, isso é assim mesmo, tal. Sempre com um pé atrás, né? Sim, sempre com o pé atrás, que, estão utilizando isso para substituir a gente, falando português, bem claro. Sim, né? Esse é o elefante na sala, né? Exatamente, né? Esse é o elefante. Agora, ainda assim, eu acho que é uma questão que se você começa a estudar, se você começa a ler, começa a fazer curso, que eu acho que é essencial para cada médico, e não só médico, mas qualquer profissão. A gente está no meio de um furacão, de uma revolução. Então, se a gente não acompanha, o nosso concorrente vai acompanhar e ele vai ficar na sua frente. Então, ele vai ficar na sua frente, não a tecnologia per se, né? Eu vejo assim, tem uma série de coisas que se confundem, né? Tem uma certa perversividade do capitalismo selvagem, assim, às vezes, né? Não, vamos fazer tudo assim, é mais simples, não sei o que lá, o plano de saúde... Claro, ele quer reduzir custo, né? Então tem um interesse financeiro e às vezes a tecnologia se veste disso. Perfeito. Mas eu acho que também tem um contraponto, né? Mas e se for para me ajudar, né? Como você falou, para me trazer poder em relação a plano de saúde e outras coisas, né? Exatamente. Também pro próprio indivíduo, né, se organizar melhor, poder aprender mais, como você falou, potencializa diversas coisas que ele não teria capacidade humana de fazer. Não. E a gente tem que... E assim, isso vai começando já, por exemplo, no Reino Unido, já começam os fellows de clínica com inteligência artificial, né? Que é outra maneira de você estar avaliando. Que é esse negócio aqui que vai me ajudar, né?
Exatamente, É. né? Então, os cursos estão vindo. Eu acho que das grandes instituições de medicina, a Clínica Maio está muito na frente. Uhum. Ela tem utilizado não só em questão clínica, mas também em questão de diagnóstico radiológico, Algoritmos, automação, né? algoritmos, você priorizar o paciente grave com as informações. É um avanço absurdo. Então, a gente tem que se focar nesses bons exemplos, que não são pessoas que são aventureiras, que uns rapazes lá na garagem que desenvolveram uma coisa, querem mudar o mundo, mas de médicos, e eu acho que também a parceria médicos com engenheiros, cientistas de É isso. dados, eu acho que ela é fundamental, que consegue trazer o norte para onde a gente vai. Eu acho que é o ponto fundamental, a participação do médico, de vocês, né? No processo todo, porque assim, beleza, eu acho que, né, vamos com calma, vamos ver direitinho. O que eu vivi a minha vida inteira não era assim, mas eu acho que participando, tendo uma coisa mais concreta. Vou trazer um exemplo bem básico, assim, eu faço um check-up anual e, cara, hoje em dia você fala de prontuário universal, não existe ainda, né? De É, tantas e tantas. Eu lembro do Google Health lá atrás, né? Existia um sonho do Google que um dia ele ia ter um dado unificado do paciente. Hoje se fala, né, de compartilhamento de dados, sim, onde que vai estar esse dado. Quando a gente fala de LGPD, então esse é o dado mais sensível que existe, porque é o dado do paciente, dado pessoal mesmo, né? A gente tá falando aqui de e-mail celular, tô não, falando não, é no meu dados nível, tô sensíveis. falando de LDL, HDL, quanto que eu posso. Essa informação na mão de um plano de saúde pode determinar o preço do meu plano, né? Exatamente. Então, Pode determinar o assim, preço do seu plano e outra coisa, a questão principal do prontuário eletrônico, e principalmente quando a gente fala de saúde suplementar no Brasil, é que tem concorrentes, né? é o famoso Open Health, né, que se fala tanto. E a gente. Mas um dia nós vamos chegar nisso, né? Sim. Assim, tá na cara. E aí, então, eu tava falando que eu faço o diagnóstico lá. E aí, por questões do plano de saúde, mudou. Eu fazia no HCore, o HCore não cobre mais, vou fazer outro, tá? E fiz outro. Cara, pra você ter o histórico, né, Cruzado. cruzado, meu médico ficou, né? Então, assim, eu fiquei. Doutor Daniel Lerário, né, meu endócrino aí, mandar um abraço pra ele. Cara, eu ligo pra ele e falo, doutor, e aí, evoluiu, melhorou, piorou? Ele, peraí, que eu vou... Você imagina, eu fico imaginando ele lá do outro lado, porque a gente tava numa telemedicina, e ele lá fuçando todos os meus arquivos que eu mostrei pra ele. Ele tem que lembrar quanto que tava o meu patamar de colesterol pra poder dizer, melhorou, Sim, piorou, sim. tem risco, não tem? Cara, são coisas tão simples quanto essa, Que né? poderiam ser bem automatizados, Né? colocar às vezes até um GPT de como tá com todos os seus dados, que ele já Né? aperta Que lá e já manda tudo. fosse um auxiliar dele ali, né? Sim. E eu ali olhando pra cara dele, ele olhando pra mim, não, peraí, não, vamos ver. Não, falei, doutor, sem pressa, vamos com calma. A Mas gente tenta fazer tarefas que não são tarefas que as pessoas deveriam estar fazendo. isso, é exatamente Né? isso. A gente não Exatamente deveria. isso. A gente Exatamente. deveria apertar lá, fazer um resumo, né? Mas os médicos estão acostumados muitos a estudar muito. Tem sempre essa questão de se não sabe algo, tem um sentimento de culpa enorme, né? Ah, quanto é o meu LDL de 2023? Não lembra, já, putz, como é que eu não tô lembrando, tal, mas não tem que lembrar, isso daí é uma perda de massa encefálica enorme, Exato, entendeu? Em vez de exato. você atuar mais nos processos, tudo, né? A gente tem que resolver essas questões, né? Exatamente, Não tem exatamente. porquê, né, cara? Assim, pelo menos ali dentro do prontuário tem que estar harmonizado, né? Não tem Sim, jeito. sim, sem dor de cabeça, É. fácil, é melhor para todo mundo, É. né? Muito bom, legal. E assim, você tem usado algumas coisas assim no dia a dia que te ajudam? Quais caminhos você tá. Como é que você começa esse processo, né? Pra você falar assim, pô, tem alguma coisa aqui que. Isso aqui... Foi mais ou menos isso que a gente falou. Isso aqui Uhum. não deveria estar assim, né? Você tem encontrado algumas ferramentas que estão. Você É, acha que estão maduras já o suficiente? assim, primeiro que antes das ferramentas eu comecei a ter uma observação de como é feito saúde, que durante a pandemia, por exemplo, eu coordenei duas emergências ao mesmo tempo, né? E a gente tentava protocolar condutas e, assim, às vezes você tem um médico que é muito fora da curva, vai dar uma conduta que é além do protocolo, a gente tem estudo disso. Mas normalmente, se você tem uma conduta linear, protocolada, isso resolve a grande maioria dos problemas com redução de custo, né? Uhum. Então, eu comecei a me aventurar
com um colega que chama Stone, que ele é um engenheiro, ele começou a me fornecer vários cursos, né? Legal. Com o Alexandre Calmon, também que é um cientista de dados, que a gente Legal. fez várias mentorias. E eventualmente eu fiz um curso de Harvard, que é Tecnologia e a saúde para execução, né? Legal, bem prático. Muito prática, para você desenhar o seu modelo de negócio com IA, que eu venho desenvolvendo agora, depois que eu finalizei esse curso. Além de tudo que eu faço, estou desenvolvendo esse projeto, né? No dia a dia, eu comecei a utilizar uma ferramenta que eu acho fantástica, que não sei se posso falar o nome dela aqui. Pode, claro que pode, fica à vontade. Chama Scriba, né? Legal. Que a gente consegue fazer isso com o GPT, com o Google também, com o Google Studio, mas basicamente você coloca lá para ela anotar a sua consulta e você não precisa mais escrever. Que eu, sinceramente, acho ótimo. Ela faz isso por voz. Faz isso por voz. Ela transcreve e organiza. Transcreve e organiza, ela é ordenada para pegar palavras-chave, para deixar a coisa bem redonda, porque muitas vezes quando você utiliza o seu próprio celular para fazer isso, muitas palavras, se você coloca no GPT, se perde. Você pode treinar um GPT para isso, né? Você pode desenvolver um bom prompt, desenhar e jogar, mas a Scriba tá aí, é fácil, né? E no momento que quando você está inserido em grandes redes, você não tem essa liberdade. Você vai ter que utilizar aqui no seu celular o que tem, né? E eu utilizo demais o ChatGPT, né? E desenvolvi vários GPTs. A gente tem alguns outros de cloud, de fazer diagnóstico por imagem, mas eu acho que vai ser uma tendência, isso é uma opinião minha, de talvez não ter tantas ferramentas assim. Eu acho que vão ser condensadas em uma ferramenta única. E com o GPT eu consigo fazer uma leitura da tomografia quando eu tenho dúvida, né? Faço uma avaliação de laboratório, faz um diagnóstico mais fácil para mim. Como cardiologista, muitas vezes eu tenho que tomar decisões rápidas. A decisão sempre vai ser minha, mas eu utilizo como um recurso para me ajudar, né? Às vezes não é 100% acurado. Isso daí, diga-se de passagem, não é perfeita a ferramenta. Acho que o senso crítico tem que estar gritando, né? Tem que estar gritando. Sempre associado e sempre ter uma noção dos limites nesse momento, que eu acho que cada vez mais vão expandir. Mas eu consigo, em paralelo ao Scriba, fazer vários protocolos ao mesmo tempo nos meus GPTs, que eu deixo os 3 abertos, né? Vão desenvolvendo e eu coloco para fazer um protocolo por exemplo, um protocolo de demência, um protocolo de queda, um protocolo aí de risco de insuficiência cardíaca, trazem tudo para mim e já concentra na minha anamnese. É uma performance que é impossível uma pessoa, um médico fazer sozinho. E você traz um registro limpo, né? Você traz, né, uma coisa organizada, padronizada. Só aí já tem um ganho enorme, né? Não, é um ganho enorme, né? Então, eu utilizo basicamente essas nesse momento, mas eu me interesso muito por outras coisas como wearables, que é uma coisa que no Brasil ainda não começou muito bem. Nos Estados Unidos tem uma tendência muito boa para prevenir internação de doenças crônicas, e é uma coisa que eu estou também começando a entrar. Tem coisas muito interessantes, né? Você pegar o padrão de um Apple Watch e você começar a prever coisas, né? Você consegue pegar um Apple Watch, você consegue usar um Polar, você consegue usar o que é o anel, né? O anel ele é super cômodo, né? Que ele consegue ver frequência, saturação, pressão, e você consegue, com qualquer tipo de wearable, o médico ele pode dar um norte, um tratamento muito mais aperfeiçoado. Porque hoje, por exemplo, eu tenho pacientes muito graves do coração, então, às vezes eles têm que medir a pressão e a frequência cardíaca todo dia. Coloca no caderninho, escreve, chato, né? Tira foto, me manda. E os familiares, eles até aprendem os padrões, né? Não, hoje ele tem uma frequência de base de 80, hoje está 110. Será que tem alguma coisa errada, né? Então, isso a gente consegue ver com um wearable, por exemplo, muito bem, né? Eu acho que tem uma internet das coisas aí, né? O IoT, né? Que é você conectar tudo isso. Imagina a quantidade de serviço que a gente vai ter, né? Sim. Não,
assim, não tem limite, né? Leva esse kit pra casa, cara, eu vou te monitorar, daqui a um mês você tem uma riqueza de dados um ali. banco de dados enorme, né? Então, é isso que eu tenho ido, mas confesso que todo dia estou aprendendo, todo dia estou fazendo curso, né? O médico futurista também, Sim, sim. cabeceira, então Sim. é uma coisa que é muito empolgante quando você começa a aprender. Você sai do zero, me lembra muito quando eu comecei a aprender medicina, né? Porque é uma coisa totalmente nova, né? E você consegue aplicar de uma forma que antes você não conseguia ter essa performance. Então, eu acho que a tecnologia ela tá vindo para ficar, não adianta querer brigar, né? Possível. É impossível, mas você consegue utilizá-la para melhorar os seus cuidados e para muito mais. Eu fico pensando, né, como é que a gente vai colocar isso no ensino da medicina, né? Tipo, você levar isso pra faculdade, pra um cara que nem se formou ainda, que tá aprendendo desse jeito já, né? São coisas interessantes, né? Assim, essa questão que eu falei desse fellow de AI em clínica, né? É cruel, porque a tecnologia ela continua evoluindo e você tem que montar um programa de ensino com o que você tem hoje, né? Daqui a 3 meses está completamente diferente. Mas não tem como você não colocar no ensino médico mais, porque você melhora a performance, os estudos estão aí, né? Tem vários estudos que são muito clickbait, muitos. Mas tem estudos que eles são mais sérios e tem estudos que estão sendo realizados por instituições grandes. Então, esses estudos eles estão mostrando a maior precisão na biópsia, né? Maior triagem, você consegue avaliar um paciente com deterioração clínica no hospital que vai evoluir para um quadro séptico de maneira muito mais sensível, né? Então, é um cara que você já vai começar do momento zero. A tecnologia ela vai aumentar o número de pacientes porque as intervenções elas tendem a ser cada vez mais precoces. Se a intervenção ela tende a ser cada vez mais precoce, então o pool de pessoas é muito maior. É muito maior, porque você pode ter um problema que não vai evoluir com um desfecho negativo. Mas se você trata esse, que não vai evoluir, o outro que evoluiria você trata também. Então, em vez de um paciente, você tem 2. Então, conforme você vai fazendo essa detecção precoce, eu acho que vai cada vez mais precisar de médico. Democratiza o acesso, né? Expande o acesso. Exatamente. Né? Você vai tratar doenças de pessoas que você nem imaginava. Sim. Vai pegar padrões que você não imaginava. Exatamente. Eu acho que a tendência é essa, porque eu vejo todo tipo de evolução, porque, como você falou, ainda vejo paciente de UTI, né? Mas eu vejo também no consultório. Vejo como que tem algo que pode virar um substrato para dar um problema. E você vê já o substrato já super avançado na UTI, com vários problemas. Então, a antecipação, eu acho que vai ser o norte aí. E a gente vai tratar cada vez mais precoce e tratar cada vez mais gente. Acho que essa é a tendência. Acho que tudo começou na UTI, né? Eu lembro do robô Laura, né? Você lembra desse Sim. caso, né? Acho que é maravilhoso, né? E já deve ter uns seus 10 anos aí, né? Porque você está num ambiente controlado, você começa a entender que todos os dados que estão ali você tem que integrar. Perfeito. Né? Você começa a entender o algoritmo de uma patologia, de uma evolução, de uma coisa que não está indo bem. Você consegue intervir melhor. Cara, é uma revolução, né? Sim, se você começa a padronizar todas as condutas que são feitas em ambiente de terapia intensiva, elas variam, mas elas têm um limite de variabilidade, entendeu? Então, com os dados e você observando o desfecho, você consegue antecipar e tratar virtualmente tudo. E o médico pilota aqui em cima, né? Você fala, Exatamente. Né? Deixa eu ver seu dataset aí. Exatamente. Já vou lá ver o paciente, claro. Mas assim, eu tô com um dataset aqui que não tá bom, isso aqui não vai... Por isso que tem que ter um treinamento muito forte do médico. Sempre teve que ter um treinamento estatístico, mas hoje tem que ter esse treinamento matemático, tecnologia, para poder continuar. Porque se não tiver, daí realmente eu não vejo com bons olhos. Você já usou aquele esteto digital? Não, nunca usei esteto digital. Eu vejo sempre nos vídeos aí de inovação e tal. Cara, parece ser um negócio muito legal, né? Então, aí que cai o meu lado mais médico, né? Que, assim,
Hoje, para você ter uma informação assim, de um paciente, você não precisa de tantas informações assim, entendeu? Uhum. Então, isso que eu acho que esse eu acho que é um ponto muito interessante de discussão. Uhum. Porque, às vezes, para a gente fazer uma determinada conduta, uma conduta com segurança, você não tem que ter uma grande amálgama de dados. Às Uhum. vezes, Uhum. só confunde, né? Uhum. Então, se eu ausculto tem um sopro, eu tenho que fazer um eco, né? Agora, se é um sopro proto-meso com tantos de volume, com a frequência tal, não vai mudar, entendeu? Então, vamos pedir um eco do mesmo jeito. Então, é por isso que eu acho que tem que ser muito integrado no negócio. Mas, lógico que é muito legal essa digital. Legal. Eu tenho visto, a gente entrou em contato com uma empresa, não vou lembrar o nome agora, é uma pena, mas depois eu coloco aí nos comentários, que eles fazem uma espécie de triagem com o paciente. Antes dele ir para o consultório, ele já faz uma série de perguntas, Perfeito. né? O paciente já chega com o questionário respondido. Então, Não, cara, não, isso, essa pré-triagem e tem estudos principalmente de trauma, hum, né? Que isso foi acho que foi um dos meus primeiros contatos com tecnologia, foi um congresso lá da Starts, que era uma empresa que quando tinha um trauma, eles vinham e já pegavam todos os dados do paciente lá em loco, a idade, a pressão, a frequência cardíaca, a perfusão, o mecanismo do trauma, estimativa de quanto teve de sangramento, né? uhum, Esses dados todos eram enviados para o hospital de destino, já chegava no hospital de destino e quando chegava já sabia qual profissional tinha que chamar. Esse aqui a gente tem que chamar ortopedista, cirurgião. Já vamos pedir 2 concentrados, já libera o centro cirúrgico. nossa, o que você ganha de tempo aí? Não, é um absurdo. É, E eles tiveram uma redução ali, se não me engano, de 30% de morte por uhum, trauma, né? uhum. Então, e isso é um exemplo de como a tecnologia pode impactar junto com a atividade médica, Só né? na comunicação, Você só triando um pouco mais. E simples. Simples. Eu acho que tem várias frentes, né? Você tem frentes de IA, frentes de comunicação, comunicação entre hospitais, né? É, eu lembro alguns projetos que a gente fez na época de indústria farmacêutica, tipo de intercâmbio entre serviços diferentes que estão em estados diferentes. Então, putz, o cara lá no Nordeste pega um monte de caso diferente do cara do Sim, sim, Sudeste. sim, Aí o cara sim. passava uma semana aqui e levava as coisas daqui pra lá e de lá pra cá. Porque esse intercâmbio é muito rico, né? Esse conjunto de experiências, né? Então. Em locais diferentes, né? Eu lembro lá no Incor que tinha uma residência de cardiologia de Portugal, que ela falava que tinha visto mais casos lá no Incor do que em Portugal. Imagino. Então, isso pode ser feito de maneira mais passiva, mais fácil, sem ter que ter um deslocamento tão grande, né? E integra melhor, porque muitas vezes isso acontece também. As condutas elas são engessadas exatamente pelo local que você está. Então, você tem um hospital com Tem um viés ali, né? eu não diria um viés, mas eu diria uma tendência, um padrão, um padrão, é. um padrão. Então, muitas vezes você tem um hospital, tem uma conduta X para uma patologia. A mesma patologia vai para o hospital Y e é outra conduta, né? Se você atua, e eu também atuo em vários hospitais, né? Se você atua neles e você tem uma conduta diferente, as pessoas estranham. É da influência, né, É cara? influência. De professores que você teve, da tradição daquela instituição. Exatamente. Então, algumas coisas ficam consagradas, que isso daí eu acho que é um efeito negativo também que gera resistência e inovação, né? O pessoal tá daquele jeito, O time que tá ganhando não se mexe. não se mexe, tá funcionando bem, não vem aqui arranjar encrenca. A medicina tem isso também, né? Legal, cara. Eu acho que é um assunto fascinante, doutor. Eu fico fascinado pensando nas milhares de possibilidades. Espero que ajude todo mundo a abrir um pouco a cabeça, né? A entender um pouco mais, estudar. Você acha que Mayo Clinic é uma boa referência para começar? Eu acho que é uma boa referência. Eu acho que é uma boa referência. Quem tiver interesse também, os cursos de tecnologia de Harvard, eles são muito bons.
não tem que ter um pré-conhecimento prévio, né? Eles dão uma orientação do que você tem que estudar antes e realmente é de abrir demais a cabeça com gente de muita qualidade, né? E esses cursos online, eles ficam disponíveis, você pode rever várias vezes, então os cursos de Harvard eles são muito bons. Os da Mayo Clinic eu ainda não vi, Tá. mas eu leio os estudos, Tá. né? Mas a minha próxima jornada é com eles lá. Ah, legal. Eu fico muito feliz, assim, de já ter coisas, né? Porque, assim, às vezes falta literatura, né? Acho que Sim. tá tudo muito no começo ainda, né? Muito no começo. Por isso que tem que ter muito cuidado quando a gente lê É os clickbaits da os vida. clickbaits, né? Que às vezes você lê um título que nossa, meu Deus do céu, né? Não sei se a gente já falou daquele estudo do GPT lá, por exemplo. Sim. Né? Que tem um título que chama demais a atenção. Quando você começa a ler de maneira um pouco mais aprofundada, você vê que não é exatamente assim. Eu acho Né? que esse estudo, particularmente, acho que ele mostra, assim, que quem usou o GPT sozinho, né? Ele foi melhor que o médico, e o médico que não soube usar o GPT não foi melhor que o GPT, sei lá. Sei lá, o que eu imagino intuitivamente, assim, que vai acontecer, né? Assim, tecnologia é ferramenta, mas eu acho que a gente precisa deixar muito claro aqui, não tem substituição, né? Assim, Sim. Eu queria fazer um adendo desse estudo. fica à vontade. Que, assim, como todo bom cardiologista que passou pela Incor, a gente tem muita questão de estatística, né? Então, saiu no New York Times lá, porcentagem de acerto do GPT, 96%. Médico sozinho, 72%. Médico com GPT, 74%. Daí, não, vamos derrubar as escolas médicas, né? Então, primeira coisa que todo bom cientista de dados, estatístico de primeiro ano sabe, né? Quando você tem um estudo randomizado, você tem que ter um P com significância para falar que aquilo Vale. vale, né? Pra começar por aí. Começa por aí, né? E não teve significância, né? É lógico que para o New York Times, né? Claro, para gerar notícia. Para gerar notícia, eles não vão se preocupar com esse tipo de detalhe. Então, a princípio, é um estudo que a gente chama de estudo neutro. Provou? Observacional, né? Provou nada, né? Curioso. E daí, a segunda coisa que eu comecei a ler o estudo, e eu comecei a perguntar, mas como que o GPT ele funciona sozinho? Porque o GPT ele não funciona sozinho. Alguém colocou alguma coisa lá. Deixou ligado lá, ele mesmo foi... Funciona aí, né? Ele não funciona assim. Alguém tem que... Ele responde assim que ele funciona. E daí eu comecei a matutar e comecei a ver quem que falou com ele. Porque eles não falam isso no estudo. Você tem que ir no apêndice. Para ver os métodos. Para ver os métodos. E aí que tá um detalhe muito interessante, que foi feito lá com a Microsoft, a Universidade de Stanford, e mais alguma que eu não lembro qual. E os prompts, eles eram feitos por médicos. Entendi. Por médicos e engenheiros de prompts, com base naqueles dados clínicos. Até porque o GPT sem prompt não é nada. Não é nada. Então, o que o estudo viu, na verdade, foi médicos e engenheiros de prompts que sabem usar o GPT. Ou seja, o GPT sozinho já era GPT com médico. Exatamente. Exatamente. Então, mas se você fala desse estudo com as pessoas, meu Deus... Mas se você começa a observar... A medicina desde que a medicina está em busca da panaceia, né? Sim, que resolve tudo, que exatamente. Vai aparecer um negócio... O emplasto Brás Cubas. Exatamente. Exatamente. Nós estaremos... A IA é a panaceia da vez, né? É a panaceia. Então, assim, vai substituir o médico, vai acabar com tudo. Pô, faz coisas muito melhor que o ser humano. Calma, né? Exatamente. Calma aí. Né? Mas eu acho que o médico ele tem que se aprender, tem que se informar, tem que estudar para se posicionar nesse mundo novo que ele vem, que não tem jeito. Cara, né? Mas assim, as incertezas da ciência, assim, elas não são compatíveis com as certezas que as pessoas gostariam de ter, né? Sim. Então, assim, acho que a pandemia ficou muito claro, assim, para mim. A minha esposa trabalhou com pesquisa clínica, eu farmacêutico a vida inteira.
Aí a família vem e pergunta, e aí, cara, toma ou não toma essa vacina? Eu falei, cara, se você não tomar, a gente não vai saber. Ah, mas eu posso morrer? Pode. Você pode morrer a qualquer momento, em qualquer coisa. Sim. Uma outra coisa que tá matando que eu sei é a doença. Isso eu tenho certeza. Então, assim, é uma tentativa. Essa incerteza enlouquece as pessoas. As pessoas elas não sabem lidar bem com incerteza. Elas não sabem lidar bem com incerteza porque elas gostam de ter a ilusão que tá tudo certo, mas nada é assim. E aí, matemáticos e os engenheiros, menos ainda. Né? Menos ainda. Aí os caras piram, né? Como assim? Quer dizer, então, que vocês fazem um estudo que tem placebo, vocês não dão um tratamento? Porque senão eu não vou saber qual é o efeito do placebo. Então o cara minha esposa, ela só responde essa pergunta quando ela trabalha em pesquisa clínica a vida inteira. Mas assim, como vocês fazem estudo comparando com o placebo? Vocês são loucos? Não. É que se não fizer assim, você não sabe o efeito. É difícil de... Não é por maldade. Não é. Não é pra sacanear, não é pra matar ninguém. Mas assim, é que se você não fizer isso, tem um preço, né? Assim. Sim, assim, os estudos, eles são comparativos, normalmente com o melhor que já tem, mas às vezes não tem um melhor, e daí pode ser o placebo no caso, né? Mas de qualquer jeito eu entendo o que você fala. Mas tá sendo muito interessante, assim, você ver essa entrada, porque... Quando a tecnologia passa a fazer parte da pauta do dia a dia, né? Aí é aí que a gente vê, né? Sim, Porque as pessoas querem ser muito imediatistas, tal. Pressa não combina com ciência. Não, né? Então, não. Aí ela vai ter que passar por todos os processos. Ela vai ter que passar por estudos que demonstrem eficácia, que demonstrem melhora, como que é feito, né? Tem muito chão ainda para a gente estar desenvolvendo as coisas com responsabilidade, né? Mas é que a tecnologia ela vai de uma velocidade que a prática médica não vai. Não vai. A metodologia científica, cara, é assim, é caixa preta. Então, assim, nós vamos ter que descobrir essa caixa preta. Não tem jeito. É estímulo, medir resposta. Estímulo, medir resposta, encontrar padrão, criar hipótese. É lento, cara, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. As pessoas querem a panaceia, mas a panaceia, infelizmente, todo mundo sabe, não vai ter. Normalmente você não vai ver no New York Times. Exatamente. E outros, né? E outros, cara. E aí você põe questões políticas no meio. Putz, aí... Sim, aí descamba. Cara, aí descamba, cara. Aí descamba. Aí você pega um maluco também, aí pronto, cara. Um cara um pouco mais maluco, que também tem em todas as áreas, o tempo todo. O tempo todo, né? Que o cara que acha que vai salvar o mundo. Putz, cara, vamos com calma que vai dar certo. Eu acho muito interessante, mas precisa ir com calma. Legal. Doutor Fernando, puxa, o papo é fascinante, a gente podia ficar aqui horas, acho que já demos uma boa navegada aí nos assuntos. Eu queria que você passasse seus contatos para quem precisar te encontrar aí nas redes sociais. Perfeito. Sei lá, bater um papo com você, saber mais, né, para a audiência toda aí. Não, o meu Instagram é dr.fernandomenezes, né? E o meu LinkedIn, eu tô como Fernando Reis Menezes. É só procurar que me acha lá, Dr. Fernando Reis Menezes. Legal, gente. Dá uma googada, né? O Google ainda funciona. O Google tem IA também agora. Tudo tem IA. Mas é muito legal. Queria agradecer aí pelo papo. Espero que a gente seja o primeiro de muitos, que a gente possa conversar aí com outras pessoas, com outros médicos, com mentes brilhantes aí, que pensem no futuro de tudo isso que a gente está falando, mas, cara, muito legal, muito interessante. Espero que vocês aí tenham gostado no MetaDoctors. Por favor, se gostaram, compartilhem, né? Deem o like, comentem, façam perguntas do Dr. Fernando, a gente está aqui para isso mesmo. A gente gosta muito de trazer coisas diferentes para o médico, trazer assuntos novos, assuntos que vão mudar os rumos da medicina e da ciência. E, por favor, fiquem à vontade. Foi um prazer. O prazer foi meu. Obrigado. Valeu, obrigado.